Gévaudan, atualmente conhecida como Lozère, é um pequeno departamento localizado no sul da França. Ele foi criado em 1790, após a Revolução Francesa, onde a França dividiu as antigas províncias em variados departamentos. Essa pequena comunidade vive praticamente da pecuária e do turismo local, quase não há agricultura, devido à má qualidade do solo. Porém, foi nesta pacata comunidade que se registraram mais de 200 mortes, as quais foram atribuídas a um monstro. Segundo artigos e relatos da época, a criatura, que ficaria conhecida como a Besta de Gévaudan, era descrita como um lobo, só que bem maior, de cabeça alta, pescoço grosso e focinho longo, como de um galgo, orelhas pontudas e uma boca negra e larga com 2 caninos maiores. Sua cauda era maior que a de um lobo convencional, terminando em um tufo de pelos. Seus pelos foram descritos como sendo de cor marrom avermelhada, porém, com uma faixa preta ao longo do dorso do animal. Na segunda metade do século XVIII, estranhos ataques começaram a ocorrer na pequena província. Diversas ovelhas foram mortas por uma criatura, mas o detalhe mais curioso é que os ataques foram diretamente no pescoço dos animais. O primeiro relato ocorreu em julho de 1764. Uma jovem chamada Jean Boulet estava cuidando do gado na cidade de Langone, quando foi observada por um animal que, nas palavras dela, parecia, mas não era um lobo. Por sorte, o gado conseguiu afugentar o animal, mas pouco tempo depois, a garota foi morta pela besta em Les Subacs. Os ataques tornaram-se mais frequentes. A criatura costumava atacar diretamente no pescoço de suas vítimas, que na maioria das vezes eram ou mulheres ou crianças. No dia 11 de agosto de 1765, uma mulher chamada Marie Jean Vallée, de 20 anos, estava realizando seus trabalhos numa fazenda em Brousseau, quando entre as 10 e 11 da manhã, ela notara uma grande besta rodeando. Marie deu uns 5 passos para trás, quando a besta avançava furiosamente contra ela, mas Marie tinha consigo uma baioneta, e fincou sua arma no peito da criatura, fazendo-a gritar de dor, e a forçando a recuar. O ato heróico de Marie fez com que se acendesse uma chama de esperança de que a criatura pudesse ser morta, além de fazê-la ser conhecida daquele dia em diante, como a Donzela de Gévaudan. Esse ato de heroísmo seria reconhecido futuramente, pois em 1988, foi erguida uma estátua da Donzela de Gévaudan, lutando contra a besta, simbolizando a resistência do povo, diante do flagelo que os assolou. A situação em Gévaudan estava se agravando, e sabendo do que estava acontecendo na pequena província, o rei Luís XV prometeu uma recompensa de 6.000 libras a quem conseguir abater a criatura. E no dia 21 de setembro de 1765, o caçador Antoine de Belterne Marques abateu um grande lobo, o qual pesava 64 quilos, media 87 centímetros de altura, e 1,83 m de comprimento, acabando com o reinado de terror da besta de Gévaudan. Ou pelo menos, era o que se pensava. Apenas 2 meses depois, no dia 2 de dezembro, os ataques recomeçaram. 2 crianças ficaram feridas, e em pouco tempo, outros centenas de ataques foram registrados.
Dessa vez, os ataques eram mais brutais, e a segunda besta parecia ser mais forte, perigosa e sanguinária que a antecessora. Vários caçadores se mobilizaram para tentar abater esta criatura, mas quase todos eles falharam no processo, seja por não terem encontrado rastros do animal, ou por terem sido mortos pelo mesmo. Os ataques da besta de Gévaudan só tiveram um fim definitivo em 1767, quando o caçador Jean Chastel, armado com balas que foram benzidas por um padre, conseguiu abater uma criatura grande que, na descrição dele, não parecia um lobo. O corpo da besta de Gévaudan foi taxidermizado e levado até Versalhes, para que todos pudessem ver que o pesadelo que assolava a França finalmente havia acabado. Embora houvessem alegações de que a suposta besta era um animal domesticado pelo próprio Chastel, nada foi comprovado. Ao todo, a besta de Gévaudan realizou cerca de 210 ataques no período de 3 anos, sendo 113 mortos, 49 feridos e 98 dessas vítimas foram parcialmente comidas. As descrições da besta de Gévaudan levantam muitas dúvidas a respeito de sua real aparência. Pois embora sejam descrita como um lobo de grande tamanho, as testemunhas deixaram claro que a criatura estava longe de parecer com um lobo. Na criptozoologia, existem duas explicações que teorizam como sendo a besta de Gévaudan. A primeira é a de que a criatura fosse um membro da ordem dos mesoniquídeos, um grupo extinto de animais cujos descendentes são nada mais nada menos que as atuais baleias. Nesse caso, um dos animais propostos é o Andreusarchus. Esse é um mamífero interessante. O Andreusarchus viveu durante o período Eoceno, entre 45 e 36 milhões de anos, na região onde hoje é a Mongólia, na Ásia. O Andreusarchus era um dos predadores mais compridos conhecidos, media cerca de 1,83 m de altura e 3,82 m de comprimento. Apesar de se parecer com um lobo em forma física, na verdade, o Andreusarchus foi um dos maiores mesoniquídeos, além de um dos maiores predadores de sua época, podendo ser tanto um onívoro quanto um necrófago. Um fato curioso é que esta criatura tinha cascos no lugar de garras em suas patas. Digo isso pois algumas testemunhas descreveram a besta de Gévaudan com cascos. Outra criatura teorizada como a besta de Gévaudan foi a Hyenodonte, mas a espécie Hyenodon gigas. Esse mamífero viveu durante o final do Eoceno e início do Mioceno, nas regiões da Europa, Ásia e América do Norte. Ele media até 1,10 m de altura e 2,5 m de comprimento, e pesava cerca de 120 quilos. Essa espécie de Hyenodonte foi de longe um dos maiores predadores de seu tempo. Suas mandíbulas fortes e pescoço grosso não davam brecha para suas presas escaparem. Embora não fosse um grande corredor, o Hyenodon era um bom predador de emboscadas. Outras teorias apontaram a já extinta hiena das cavernas como sendo a besta de Gévaudan. Já alguns alegam que a besta poderia ser apenas lobos normais, como o lobo eurasiático, que mede 1,5 m de comprimento e 85 centímetros de altura, ou o lobo ibérico, que mede até 80 centímetros de altura e 1,80 m de comprimento. Teria sido a besta de Gévaudan, uma das maiores espécies de lobos conhecidas, mas que sua aparência fizera as pessoas a confundirem com um monstro.
A besta de Gévaudan é o tópico favorito dos entusiastas da licantropia. Por esse motivo, a criatura já apareceu em algumas mídias. Nos filmes, temos Pacto dos Lobos, de 2001, e La Bête de Gévaudan, de 2003. Nas séries, temos a série Teen Wolf. E para finalizar, por mais incrível que pareça, existe um jogo de terror inspirado nessa criatura, chamado apenas de Gévaudan. Obrigado por assistir. Se curtiu, deixe seu like, comenta e, se possível, se inscreva no canal. Qualquer uma dessas ações já vai ajudar bastante. Aproveite e veja outros vídeos do Guia do Saber Arcano. Até a próxima!